Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma mensagem de oração para a nossa quarta-feira. Então, quero pedir a vocês aí que estejam se organizando, peguem aí suas Bíblias, 1 Pedro, para a gente iniciar aqui nossa mensagem, com a graça de Deus. Amém? 1 Pedro é o que a gente vai continuar. Deixa só eu ativar aqui o nosso intérprete de Libras. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Começar, né? Deixa eu desativar aqui os comentários. Só reativar aqui o que eu estou tentando passar pelo YouTube também, que tem alguns irmãos da nossa igreja que eles não têm acesso ao YouTube, às outras mídias. Se eu transmito aqui Facebook, aqui vai ficar Instagram e aqui YouTube. Então vão pegando suas Bíblias aí em 1 Pedro, para a gente... Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja nos guiando. Nas quartas, quintas e sextas a gente tem estudado aqui 1 Pedro. Então, fica aí sempre acompanhando, fica aí sempre ligado, que a gente vai conseguir, que a gente vai estar aqui estudando essa carta fantástica, 1 Pedro. Bem, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por nos permitir, Senhor Deus, usarmos a tecnologia para, mesmo estando distantes, podermos refletir, meditar nas Escrituras Sagradas, Pai. Nos concede a graça, Senhor Deus, de entendermos a Tua Santa Palavra, de refletirmos na Tua vontade, Senhor, e sermos transformados, Pai, nossas vidas serem transformadas pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito conosco, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. O Senhor nos ajuda, Pai, a realmente, Senhor Deus, nesse período de isolamento social, a gente possa fazer um bom uso desse momento, Pai. Possamos crescer como família de Deus, crescermos também como cada família, Senhor Deus, cada casamento se fortaleça, cada pessoa seja edificada, saiba usar bem o seu tempo para a Tua glória. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Bem, irmãos, 1 Pedro capítulo 3. Nós estamos aqui, 1 Pedro capítulo 3. A gente vai hoje estudar do verso 1 até o verso 7. Então, peço a vocês que estejam aí abrindo suas Bíblias, né? Eu já pedi, mas que abram suas Bíblias aí. 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. O que é que nós temos aprendido aqui? Nós já aprendemos que quando Pedro, nessa carta, ele estava escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida. Ou ela já estava numa determinada perseguição, nível de perseguição, mas historicamente nós sabemos que no ano 65, mais ou menos, depois de Cristo, a igreja ela enfrentou
poderosa perseguição, que foi a perseguição que Nero levantou-se contra a igreja, no período em que Roma ela foi incendiada. Nero ele observou que alguns bairros, mais ou menos em torno de 85 a 90% de Roma foi incendiada, e ele percebeu que alguns locais de Roma não haviam sido incendiados. E por esse motivo, ele desconfiou que os cristãos teriam algo relacionado a esse incêndio. E também, como ele não gostava dos cristãos e ele temia os cristãos, porque o cristianismo sempre liberta a mente das pessoas da influência do Estado, então ele, obviamente, vendo o cristianismo como uma ameaça, que nunca foi uma ameaça, ele, na realidade, fomentou, incentivou a perseguição contra os cristãos, e milhares de cristãos foram mortos na Roma daquela época, e a perseguição foi muito intensa. Então a perseguição que já existia na época de Pedro, ela foi muito mais intensificada nesse período. E alguns especialistas afirmam que essa carta de Pedro ela ajudou aquelas pessoas durante aquele período. Então já foi a graça de Deus se movendo na vida daquelas pessoas e permitindo que Deus já enviasse ao coração daqueles homens uma mensagem que pudesse ajudá-los naquele momento de angústia. E nós vimos aqui que Pedro ele se concentra na ideia de que nós somos forasteiros. Ele usa, né, aqueles que são forasteiros na região da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele reafirma o propósito de Deus para a nossa vida através da eleição. Só observar aqui uma coisa. Ele reafirma, né, o propósito de Deus para a nossa vida através da eleição. E quando ele afirma esse propósito de Deus através da eleição, ele nos fala, a partir da ressurreição de Cristo, recebemos o poder para nos mantermos firmes, para receber a herança incorruptível. Devemos dar graças ao Senhor por Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos, e que a nossa fé ela é uma fé viva, ela é uma fé que foi falada e profetizada muito antes de nós de fato crermos em Jesus Cristo e conhecermos a Cristo. Essa fé ela não era algo novo, mas era algo que já havia sido profetizado na história. Depois ele começa a falar a respeito das consequências dessa fé na vida do homem. E quando ele faz isso, ele pede que eles sejam sóbrios, que eles ajam de modo santo, que eles reflitam a quem Deus é, eles possam apresentar em sua vida o testemunho de filhos de Deus, apresentando a natureza de Deus em suas vidas, a natureza de santidade, a natureza de justiça, e entendendo que Cristo, né, o Cordeiro sem defeito, que foi conhecido antes da fundação do mundo, ele foi entregue por nós para que sejamos purificados dos nossos pecados, e que o mundo ele nega a Cristo. Então isso eu estou fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente já viu, e que nós somos agora forasteiros neste mundo, nós somos peregrinos nesse mundo, e por sermos peregrinos neste mundo, nós devemos abandonar a maldade, abandonar o nosso estilo de vida pecaminoso e assumir agora, nos achegando a Cristo, a pedra rejeitada, nos achegando a Cristo para sermos santificados pelo poder da graça de Deus, nos tornando obedientes ao Senhor, refletindo a natureza de Deus, vivendo uma vida santa para a glória de Deus. E como consequência disso, alguns desdobramentos práticos começam a acontecer na vida do cristão que foi alcançado pela misericórdia de Deus. E nós vimos na semana passada, nossa última mensagem, que essa vida de peregrinos, ela se reflete, primeiramente ele começa a falar sobre você se sujeitar às autoridades, ser sujeito às autoridades. Interessante que Pedro já, de certa forma, já estava preparando os homens para o que eles iriam passar. Então, estejam sujeitos a toda instituição humana, porque elas são
escolhidas pelo Senhor, são colocadas naquela posição por causa do Senhor, e que nós devemos honrar a todos, honrar ao rei, amar aos irmãos. E aí Pedro apresenta todos esses aspectos. E aí depois ele passa para uma outra lição, que é a vida do servo dos seus senhores humanos. E ele começa a mostrar que no nosso trabalho, na vocação do trabalho, também devemos apresentar uma vida diferente, uma vida que glorifique a Deus em nossas atividades, em nosso trabalho. E isso é uma forma de agradar ao Senhor, que assim como Cristo se submeteu à sua vocação e realizou a sua missão nessa terra, nos levando ao arrependimento, nos levando à conversão, nos levando a um novo estilo de vida. E isso é o que se dá na área do nosso trabalho, do nosso serviço ao próximo. Aí Pedro, ele começa a falar, continua falando sobre essa nossa peregrinação nessa terra que nós vivemos e como devemos testemunhar a Cristo a partir da nossa vida. Então ele já falou sobre submissão às autoridades, ou seja, a nossa vida civil, como ela deve acontecer, a nossa cidadania terrena, como é que ela deve se desenrolar, já que nós somos cidadãos do céu e estamos de passagem nessa terra. Segundo lugar, ele começa a falar sobre o nosso trabalho, o nosso serviço aos outros, como é que ele deve ser feito. Agora ele vai falar sobre casamento. Então ele vai entrar para falar sobre casamento. Então, irmãos, entendam. Todo esse pano de fundo é Pedro nos apresentando que nós fomos chamados, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, povo que foi separado para testemunhar da bondade do Senhor através da nossa vida. Então, a obra da graça de Deus em nós, ela gera essa transformação da nossa vida, e essa transformação gera frutos visíveis. E esses frutos visíveis refletem na nossa cidadania, refletem no nosso trabalho e devem refletir também no nosso casamento. Então, se você é crente em Cristo Jesus, essas áreas que ele vai apresentando da sua vida devem ser transformadas, sim, como consequência da vida cristã e dos efeitos do que Deus está fazendo em nossa vida. Então, vamos abrir lá em 1 Pedro capítulo 3, nós vamos entender agora do verso 1 ao verso 7, quais são as transformações que consequentes da nossa vida cristã, da nossa vida em Cristo. Primeiro ele inicia pelas esposas, e ele começa dizendo o seguinte: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma, a seu próprio marido. Então primeiro ele inicia falando sobre a submissão feminina, sujeição feminina, entendendo que sujeitar-se não significa subserviente, não significa inferior. Nós precisamos não nos deixar sermos contaminados pelas percepções mundanas a respeito do termo submissão. A submissão feminina, ela não se dá em virtude da mulher se considerar inferior ao homem. Mulher e homem não são inferior um ao outro, nem superior um ao outro. Não podem se sentir assim, porque a Bíblia não defende esse sentimento. A Bíblia diz que nós somos iguais em importância diante de Deus, e nós somos igualmente imagem e semelhança de Deus. A Bíblia em nenhum momento coloca o homem com uma posição de superioridade em relação à mulher, e nem a mulher com uma posição de superioridade ou inferioridade em relação ao homem. Então nós não podemos deixar que o mundo secular contamine a nossa percepção a respeito do que é submissão. A submissão, ela poderia ser explicada melhor, utilizando a palavra no português, como reconhecimento ou a valorização da posição que o outro tem relativa a mim. Nós precisamos entender que o cristianismo a nossa fé cristã, ela possui, a doutrina da palavra de Deus, ela possui conceitos que são confusos ao mundo. A palavra de Deus diz que o maior no reino dos céus, na realidade é o que se fez menor no reino dos céus, se torna o maior no reino dos céus. E o que se faz maior no reino dos céus é o que se torna o menor no reino dos céus. Ele também nos apresenta que o líder é o que serve mais a todos. O líder não é aquele que é servido,
mas o líder é aquele que serve. Então nós temos uma inversão. O fraco é o forte é o fraco. O servo se torna, o líder se torna servo de todos, e os que são servos de todos se tornam os maiores de todos. Então, nós precisamos entender que Jesus se tornou servo, o nosso servo, nos servindo a partir de sua morte e ressurreição para que nós tenhamos vida. E por ele servir a nós como Senhor e Salvador, ele se torna o maior no reino dos céus. Então nós não podemos nos deixar ser moldados pela perspectiva do mundo a respeito do que é ser submisso. Quando a Bíblia diz que a mulher ela deve estar sujeita ao seu marido, não é que ela deve ser uma massa de manobra do seu marido, não é que ela deve ser uma mulher que não tem opinião própria, não é que ela deve ser uma mulher que apoia o seu marido em tudo que é errado, não é isso. A sujeição, a submissão feminina, ela está ligada à ideia de que a mulher ela compreende-se como aquela auxiliadora idônea que deve apoiar o seu marido, auxiliá-lo na missão que foi dada a ele, de liderar, guiar e ser sacerdote de sua casa. No momento em que a mulher, em seu coração, reconhece essa posição do seu marido em relação a ela, como o líder espiritual dela, como aquele que deveria guiar, ou deveria guiar a família, ela está exatamente se colocando na posição bíblica de submissão ao seu marido. Então, o chamado feminino é o chamado de submissão, é o chamado comportamental. E essa submissão ela não reflete apenas a posição que essa mulher tem em relação ao seu marido, mas ela também é reflexo da posição que essa mulher tem, do comportamento que essa mulher tem para com o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar entendendo isso mais claramente. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido. Lembrando que a submissão feminina, ela se dá no contexto do casamento, ok? Então, uma namorada não é submissa ao seu namorado, uma noiva não é submissa ao seu noivo, mas uma namorada e um noivo e uma noiva, ela na realidade continua sendo submissa aos seus pais. Então a gente não pode usar essa figura para fora da ideia de casamento, certo? No entanto, nós precisamos entender que existe uma esfera do comportamento feminino que leva à ideia de recato, a ideia que ele vai apresentar mais aqui adiante. A mulher, a beleza feminina não se dá a partir de uma atitude masculinizada de liderança. Mas a liderança feminina, em diversas esferas, ela se dá a partir de sua feminilidade. Daquilo que apresenta ser ela uma mulher feminina. E aqui ele vai apresentar, no contexto do casamento, que uma mulher ela deve ser sujeita ao seu marido, mesmo o seu marido não sendo crente. Existem pessoas que defendem a seguinte ideia: não, mas submissão ela só deve acontecer no casamento se o marido ele assumir a posição dele. Sem o marido assumir a posição de líder, a mulher não pode ser submissa ao seu marido, ela não pode assumir essa posição. Existem pessoas que defendem isso. Irmãos, a submissão ela não é condicional. A submissão, ela na realidade é uma condição da posição da mulher na criação. Não é uma condicionante do sentido de que se o meu marido não for o líder da minha casa, eu serei, já que ele não é. Não é assim que funciona. Olha o que é que Pedro está dizendo aqui de maneira muito clara. Isso é muito claro nas Escrituras. Gente, nós não podemos negligenciar o que a palavra de Deus nos ensina. Se nós dizemos que a palavra de Deus é palavra de Deus, nós devemos levá-la em consideração e com seriedade. Existem pessoas aí ensinando que a palavra de Deus não é palavra de Deus. Esses homens são hereges. A palavra de Deus ela ensina de modo muito claro. Vou ler de novo. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Percebam aqui que o poder
testemunho cristão de uma mulher não está nas suas palavras, mas nas suas ações. Deus dotou as mulheres de uma poderosa capacidade de influenciar a partir do seu comportamento. O poder feminino não está na mulher assumir uma posição masculina. Se você observar os filmes, como é que eles apresentam as mulheres hoje? Masculinizadas. As mulheres quebra nariz de homem, a mulher quebra braço de cara, a mulher dá porrada em todo mundo. As mulheres, elas são masculinizadas, elas foram, não vou dizer masculinizadas, machilizadas. As mulheres se tornaram machos. E os homens nos filmes, eles são o quê? São aqueles que ficam ali com medo. Ai, quem vai me proteger? Quem vai... Aí vem uma mulher lá, masculinizada, cheia de músculo, toma porrada pra cima, toma pancada pra um lado, pancada pro outro, toma tiro, toma não sei o que lá. E isso é a figura que nós estamos vendo hoje das mulheres. Então, a beleza da feminilidade e o poder da feminilidade é algo que está se perdendo no nosso mundo. A capacidade que a mulher tem de influenciar com o seu comportamento feminino tem perdido a capacidade. Porque o mundo tem transformado as mulheres em homens. E tem dito às mulheres que elas só serão poderosas, empoderadas, se elas assumirem um comportamento masculino, masculinizado, violento, que não é também um comportamento do homem de Deus. Certo? Mas isso é o que nós temos visto imperando no discurso feminista que tem tomado conta do mundo. E nós não estamos percebendo isso, e as mulheres não estão percebendo isso. Na realidade, o poder feminino ele reside no fato de que a mulher ela ganha o seu marido pelo seu comportamento honesto e cheio de temor. Irmãs, deixa eu lhe falar uma coisa. Os homens eles possuem um pecado em sua masculinidade, que é o pecado do orgulho. Os homens eles não querem se submeter às mulheres no sentido de achá-las inferiores. Isso é pecado, certo? Isso é pecado. Homens que acham que não podem aprender com mulheres, eles estão pecando por achá-las inferiores, por acharem as mulheres intelectualmente inferiores aos homens. Isso é pecado, porque a palavra de Deus em nenhum momento nos ensina isso, certo? Os homens que maltratam suas mulheres, que consideram elas empregadas deles, ou que maltratam elas, eles estão em pecado, eles estão pecando, certo? Então, pelo motivo do homem ter esse pecado em seu coração, o orgulho no seu coração para tentar inferiorizar sua mulher, no momento em que a mulher ela tenta usar-se do discurso para mudar o seu marido, ou pegar no pé dele, começar a falar um bocado de coisa com ele, começar a moer no pé do vidro dele, como a gente diz aqui no Nordeste, fica moendo no pé do vidro para ver se o cara muda, fica enchendo o saco do cara, remoendo as coisas. Na realidade, ele se irrita cada vez mais, e ao irritar-se cada vez mais, ela fecha as portas do evangelho na vida daquele homem. E o poder dela não está naquele discurso que ela pode levar para o seu marido, mas no seu testemunho de submissão à vontade de Deus. Vamos entender o texto? Ele será ganho por ela, sem palavra alguma, por observar a conduta de sua esposa. O observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, as mulheres precisam compreender que o poder delas não está na sua fala, nas suas palavras. Não estou dizendo que a mulher não pode falar, entendeu? Mas o poder feminino está no seu testemunho, na sua influência, no seu comportamento. E aí as mulheres elas podem cair num outro pecado, assim como os homens têm o seu pecado da masculinidade, onde eles se tornam machistas, opressores, brutos. A mulher também tem os seus pecados na sua feminilidade. E aí ela pode entender o seguinte: então, ok, o meu poder está na minha capacidade de influenciar com o meu comportamento. Ótimo, gostei disso, pastor. Então eu vou fazer o seguinte: vou manipular o meu esposo. E uma das ferramentas que as mulheres caem no pecado da feminilidade para tentar manipular os homens é a que ele diz logo na sequência, verso 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu homem interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Olha que interessante o que o texto está nos dizendo. O texto está nos dizendo que o poder da mulher não está na sua aparência, na sua beleza, numa tentativa de assumir uma beleza manipulativa. Não está dizendo que a mulher não tenha que se arrumar, não é isso que Pedro está dizendo, que a mulher não possa se maquiar, não possa usar uma joia, não é isso que Pedro está dizendo. Mas Pedro está dizendo que a mulher não tenha como preferência no seu coração uma atitude que ela prioriza a sua aparência, como se a sua aparência fosse o poder que ela tem para influenciar as outras pessoas. Muitas mulheres caem nesse erro. Para tentar influenciar os seus maridos, elas fazem uso da sua aparência. Ou para influenciar outras pessoas, elas fazem uso de sua aparência. Tanto na influência positiva quanto na influência negativa. Normalmente é uma influência negativa, a partir da sensualidade, da sexualidade. As mulheres acabam se tornando objetos. E aí elas perdem o seu valor inerente. O valor inerente de quem elas são, quando elas se objetificam. Você jovem, você menina, que fica postando fotos, se objetificando, para que outras pessoas, elas não vejam o teu conteúdo, mas elas vejam a tua aparência. E elas curtam, elas comentem a tua aparência, não o teu conteúdo. Você que se objetifica nas mídias sociais, você está pecando contra a sua feminilidade, porque a beleza da verdadeira mulher de Deus não está na sua aparência, mas também a verdadeira mulher de Deus não é desmantelada, certo? Entenda uma coisa, gente, não tô... Cuidado com os extremos, a gente hoje vive mundos de extremos. Então a verdadeira beleza da mulher não está na exposição do seu corpo, mas na exposição de sua alma. Você está entendendo isso? Então você que quer ganhar curtida mostrando o corpo, ou que ama os comentários, tu é gato demais, tu é isso demais, tu é aquilo demais, você está pecando contra você mesmo. Você está se objetificando, você está querendo virar um objeto sexual. É isso que você está, é isso que o teu coração quer te transformar. E nós precisamos ter cuidado com isso. Mulheres, tenham cuidado com isso. Que a sua beleza não seja, a exaltação da tua beleza não seja, mas o teu conteúdo. O que você tem a dizer nas redes sociais? Às vezes tem mulheres que reclamam por que as mulheres não alcançam determinados espaços. Porque a maioria das mulheres nas suas mídias sociais, ao invés de expor um pensamento, uma reflexão de vida, elas expõem a aparência delas. Elas expõem o corpo delas. Então, o conteúdo dela não é o que está dentro dela, mas é o que ela aparenta. E olha que eu estou desafiando, entre na maioria dos perfis das meninas. E percebam que a maioria dos conteúdos que elas publicam não dizem respeito a versículos bíblicos, não dizem respeito a reflexões sobre temas da atualidade, não dizem respeito à expressão da sua feminilidade bíblica, não. A maioria das publicações das meninas nas redes sociais é expondo o seu corpo, expondo sua aparência, como se a única coisa que importasse na vida dela e que ela tem a alegria de mostrar é a sua aparência. Isso é o reflexo do coração e do pecado feminino. E é nisso que ele diz aqui. Pedro diz, olha, que a beleza de vocês não seja o exterior, nas tranças dos cabelos, joias ou vestidos de ouros finos, mas que esteja no seu homem interior, uma beleza permanente. Porque um dia, menina, você vai envelhecer, minha jovem. E a beleza interior, ela é uma beleza que jamais vai deixar de existir. As mulheres idosas que têm beleza interior, elas se tornam mulheres bonitas porque elas são agradáveis. Elas são mansas, elas são amorosas, elas são cuidadosas, elas demonstram os seus valores femininos. Não na sua aparência, mas em quem ela é. Porque quem ela é o que vai durar para a eternidade. Não o que ela aparenta ser. Então, esse é o poder de testemunho feminino que ganha os maridos. Não a manipulação da sexualidade masculina, mas a demonstração de um espírito manso e tranquilo. E esse espírito, esse testemunho
público do comportamento de uma mulher feminina é aquilo que torna a mulher com um valor diante de Deus. O comportamento feminino bíblico faz a mulher ser valorosa nas mãos do Senhor. Irmãos, isso é muito sério isso que eu estou dizendo. A maioria das mulheres, eu digo isso sem medo de errar, estou falando como pastor, não estou falando aqui como homem, certo? Estou falando como pastor, olhando as escrituras. Cuidado aí com as feminazes para não querer me atacar depois. Mas as mulheres no mundo têm perdido o seu poder feminino porque falta conteúdo para as mulheres. Porque elas se preocupam mais com a sua aparência, com o que ela mostra, com o que ela se objetifica, do que com o que ela é como ser humano, como pessoa, como conteúdo. Você está entendendo? Você está entendendo isso? E o texto é claro quando dizendo que as mulheres que têm um comportamento, um espírito manso, um espírito tranquilo, uma beleza interna permanente, uma boa conduta feminina, de acordo com as Escrituras, essa mulher tem um comportamento extremamente valorizado por Deus. Quando Deus dos céus olha para a vida daquela mulher, Deus diz assim: esta é uma mulher de valor. Agora, aquela que objetifica seu corpo, aquela que sensualiza, aquela que usa roupas para sensualizar, ou que se preocupam somente com a sua aparência, são mulheres que têm um comportamento que não possui nenhum valor para Deus. Deus olha para essas mulheres e diz: essa mulher não tem valor nenhum para mim. Isso é muito sério, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui. Então por que que muitas vezes as mulheres perdem o poder de testemunhar sobre Cristo? Porque elas perdem a sua feminilidade e elas confundem a beleza eterna com a beleza temporal, sexual e sensual. Lembrando, não estou dizendo que as mulheres não possam se arrumar. Não estou dizendo que as mulheres não possam se maquiar. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o que elas valorizem seja o que de fato é belo na feminilidade. Minha esposa, ela tem dado estudos. Nós temos na nossa igreja reuniões de mulheres. E não são todas as mulheres que vão. As mulheres que não vão para a nossa reunião de mulheres são mulheres que não valorizam a feminilidade bíblica. Porque se elas valorizassem a feminilidade bíblica, elas iriam na reunião das mulheres para saber o que Deus quer dela como mulher. O que o meu Senhor quer de mim como mulher. Deixa eu entender. A igreja que eu frequento tem estudo para mulheres. Então eu vou lá para ouvir o que Deus quer de mim. E vou viver o que Deus quer de mim. E despertar em mim o poder do evangelho, da minha feminilidade. Mas tem mulheres que não valorizam. E aí essas mulheres começam a serem contaminadas pela visão secular, da aparência, da valorização da aparência, da objetificação de quem ela é. E aí você diz assim: o que é que está acontecendo com as mulheres? Ah, mas a mulher, para ser poderosa, ela tem que ser igual a um macho. E aí diz que ela tem que brigar, gritar, espernear, igual as feminazes faz, aquela coisa grotesca, que nem para homem é bonito, quanto mais para mulher. Aí você vê hoje as mulheres, palavrão em cima de palavrão, desbocada, gritaria. São mulheres que falam do jeito que quiser, aquela gritaria, aquela coisa abominável. Você vê esse comportamento que não diz respeito a modéstia, a espírito interior, beleza permanente, espírito manso e tranquilo. Isso não é uma mulher feminina. E aqui ele diz o seguinte: pois assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. E aí apresenta-se dessa forma que as mulheres que tinham esse comportamento, que Deus olhava para elas e dizia assim: essa mulher tem valor para mim. Essa mulher é valorosa na sua atitude. O testemunho dessa mulher é poderoso. Para essas mulheres, o texto ele também afirma que essas santas mulheres, elas no passado se enfeitavam dessa beleza interior. E elas eram sujeitas a seus maridos. E aqui ele cita o exemplo de Abraão. Ele diz: foi o que Sara fez, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que é que Pedro está dizendo aqui?
Se nós relembrarmos a vida e o casamento de Abraão e Sara, nós vamos lembrar que Abraão cometeu 2 vezes um pecado terrível contra sua esposa e abusou de sua autoridade masculina. Ele colocou sua esposa 2 vezes em uma condição de mentira, dizendo que ele era irmão dela. Ela se submeteu ao pecado do seu marido. No entanto, no coração daquela mulher, apesar dela estar numa condição em que ela acabou se submetendo, mas ela confiou que Deus seria poderoso para livrá-la daquele homem que naquele momento se tornou um vilão na vida daquela mulher. E ao confiar no Senhor de maneira submissa e sujeita à palavra e à soberania de Deus, Deus livrou a vida daquela mulher por 2 vezes. Vai lá ler o texto bíblico. Deus interviu 2 vezes na atitude injusta de Abraão para com Sara. Então o que é que o texto está dizendo aqui? Mulheres, submetam seus maridos. Testemunhem Cristo para ele com o poder da sua feminilidade. Não tentem manipulá-lo com a sua aparência, mas tentem ser mulheres tementes a Deus, pois Deus valoriza o comportamento de uma mulher de Deus. Desta maneira você terá poder para testemunhar para ele e ganhá-lo sem nem sequer pronunciar uma palavra. E ao mesmo tempo confiem no Senhor, porque confiando no poder de Deus, na soberania de Deus, Deus irá livrá-las daqueles opressores malvados e perversos que possam se tornar os seus maridos. Deus irá livrá-las, segundo a misericórdia de Deus. Não estou dizendo aqui, irmãs, em relação à violência doméstica. Se você sofre violência doméstica, denuncie. Denuncie esse miserável que se diz seu marido. Porque a violência doméstica, ela só tende a coisas piores. Violência doméstica, ela não regride, entenda isso. Ela só avança para coisas piores. Então, se ele é um violento, denuncie ele à polícia. Denuncie-o para resguardar você e sua família e seus filhos. Certo? Não estou falando de violência doméstica aqui. Estou falando de casamento, homens e mulheres. O marido, às vezes, descrente, tem um comportamento grosseiro, mas ele não é violento. Certo? Nesse sentido, ok? E agora ele finaliza em relação aos maridos. E aí ele diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento. Por que ele diz, maridos, vivam a vida comum do lar? Porque homens, nós homens, agora eu entro na minha praia, nós temos a tendência de usar o nosso trabalho para fugir de casa. Você sabia disso? A gente tem a tendência de usar, os homens, eles têm uma tendência natural de vislumbrar a direção masculina é para fora das paredes de casa, para projetos, para avanços, essa é a natureza masculina que Deus pôs nos homens. A natureza feminina é mais para dentro. As mulheres elas olham mais para dentro, a movimentação feminina é mais interna. Elas olham as necessidades. Tanto que se você observar, uma tendência, não é uma regra, certo? Isso que eu vou falar. Uma tendência natural das mulheres é entrarem na área de educação, na área de saúde, naquelas áreas que são do cuidado da vida, dos detalhes da vida. Os homens, normalmente, eles tendem para quais áreas? Eles tendem para a área de engenharia, para a área de projetos, para a área de defesa, exército, polícia, corpo de bombeiros. É uma tendência, certo? Não é regra, certo? Existem exceções, ok? Um homem que está na área de educação não é uma mulher, não é isso não. Nem uma mulher que está na área de engenharia se tornou homem, não é isso. Mas são tendências naturais que Deus colocou na natureza de cada um de nós, certo? Mas não significa dizer que seria terrível a área da engenharia somente com homens. Seria uma área fria, uma área preto e branco. As mulheres na área da engenharia trazem o colorido necessário. Também seria ruim somente mulheres na área de educação, porque a preocupação do avanço dos projetos, de uma visão mais racional das coisas, poderia prejudicar aquela área. Então, no fim das contas, independente de onde você estiver, você vai dar sua contribuição masculina e feminina para aquela área. A grande questão aqui que Pedro apresenta é que os homens têm a tendência de apontarem para fora de casa. Por quê? Porque ele quer
prover, proteger, liderar, guiar sua família. E muitas vezes os homens acabam utilizando-se do trabalho ou dos projetos ou de coisas que eles consideram maiores para negligenciar aquilo que eles consideram menores. Quais são as coisas que a maioria dos homens consideram menores? Educação de filhos, aí ele delega para a mulher. O cuidado da casa, aí ele delega para a mulher. A preocupação com o cotidiano da família, ele entrega nas mãos da sua esposa. Então Pedro chama a atenção dos homens a não fazerem isso, dizendo o seguinte: maridos, vocês igualmente, vivam a vida comum do lar, com discernimento. Por que pede-se discernimento dos homens? Porque uma das características mais positivas em um líder é a capacidade que ele tem de ser empático. O que é uma pessoa com empatia? É uma pessoa que tem a capacidade de olhar para o comportamento, para o estilo de pensamento, para as opiniões diferentes e contrárias à dele, e ele olha para aquela pessoa com um desejo de tentar estar na pele daquela pessoa para entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito. Então a empatia deveria ser um comportamento que os homens deveriam desenvolver para com suas esposas. E por isso que ele chama os homens a coabitarem com suas esposas com entendimento, com discernimento, buscando entender e compreender porque as necessidades de sua esposa, os objetivos de sua esposa, as leituras de sua esposa. E aí ele chama também os homens a valorizarem suas esposas, quando ele diz, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. E aí quando ele diz ser a parte mais frágil, a gente é contaminado pelo feminismo atual, que diz que se a mulher é sexo frágil é porque ela é sexo fraco. Não é isso. Quando Pedro está dizendo que nós devemos honrar as mulheres por serem mais frágeis, imagina, eu vou honrar uma coisa fraca? Uma coisa que não tem valor? Não. O que ele está dizendo é, valorizem suas esposas porque elas são preciosas. São vasos frágeis, que precisam ter cuidados, precisam ser cuidadas, precisam ser protegidas. Aí o feminismo vai dizer, homem nenhum vai me proteger. Que negócio é esse? Eu me protejo sozinha, me dê uma arma na minha mão, porque as mulheres estão sendo masculinizadas, certo? E elas acham que o homem não pode proteger mulheres. Os homens foram chamados sim a proteger as mulheres. Sim, viu, dona senhora mulher? Os homens foram chamados sim a proteger vocês. O fato das feministas estarem dizendo que os homens não são chamados a proteger é o que está muitas vezes tornando os homens os vilões que estão estuprando, violentando, machucando suas mulheres. Porque nós deixamos de ensinar aos meninos que eles precisam proteger e amar as meninas, protegê-las. E por deixar de ensinar isso, nós estamos jogando homens contra mulheres. E desta forma nós estamos criando uma geração de homens que não são masculinos. Então os homens, eles precisam entender isso, eles precisam valorizar suas esposas, honrar as suas esposas como vasos preciosos nas mãos do Senhor. E aí ele diz o seguinte, por quê? Porque elas são coherdeiras da mesma graça, ou seja, elas são igualmente importantes para Deus. E aí ele finaliza dizendo uma coisa importante, que eu interpreto como voltado, alguns interpretam como voltado para o casal, eu enxergo como voltado para o homem. Porque ele diz assim, agindo assim como? Agindo conforme o que ele acabou de falar. As orações de vocês não serão interrompidas. Um homem que ora e Deus não ouve, provavelmente é um homem que não cuida bem de sua esposa. Um homem que ora e Deus tapa os seus ouvidos à oração daquele homem, é provavelmente um homem que não sabe o que era amar, honrar, proteger, cuidar de sua esposa, conviver com discernimento. Então, o homem deve sim, porque Deus valoriza as mulheres, ama as mulheres e quer que nós homens olhemos para elas como joias preciosas para Deus e para nós. Então, terminamos aqui o entendimento do que é ser uma mulher para a glória de Deus, peregrina nessa terra, conforme Pedro nos ensina, e o que é ser um homem para a glória de Deus, peregrino nessa terra, conforme a vontade que Pedro ensina aqui na sua palavra. Então, gente, é nesse sentido que nós temos, e amanhã a gente continua o nosso estudo aqui de 1 Pedro, a gente vai falar um pouco mais aqui
sobre como é essa vida de peregrino neste mundo de perseguição. Amém? Então, quero pedir, vou terminar aqui com oração, e aí você que está na sua casa, reúna a sua família, faça um momento de oração com eles, ore em conjunto com seus filhos, com sua esposa, compartilhe um momento aí de oração com eles, que Deus esteja conduzindo cada um de nós segundo a sua misericórdia. Então Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe Margarida, obrigado pela interpretação. Você que está aqui também no YouTube, Deus esteja abençoando a sua vida. Então, até mais. Vamos orar primeiro, né? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, obrigado, Pai, porque Tua palavra ela é tão atual, Senhor. Ela nos ensina, Pai. Nós precisamos viver uma vida, Pai, para a Tua glória, Senhor. Homens e mulheres precisam refletir sobre as suas vidas e viver vidas para a glória de Deus. Que as mulheres, Pai, elas entendam o poder que a feminilidade bíblica tem e o valor que Deus dá a elas por serem mulheres. Que as meninas não se objetifiquem nas mídias sociais, mas que aprendam a valorizar o conteúdo que elas têm dentro de si, não os seus corpos. Senhor Deus, te peço também pelos homens, que nós homens possamos aprender a nossa responsabilidade de liderar nossas esposas com amor, com cuidado, com zelo, com carinho, que o Senhor está de olho em nossas ações. Pai, transforma as nossas vidas. Que os meninos em suas casas possam entender que eles não podem olhar as mulheres como objeto, mas eles devem olhar para elas como aquelas que possuem valor diante de Deus. Obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia e por Tua bondade. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.